Os caras, a gente vai começar a ver agora, vamos começar a falar sobre o conjunto dos números racionais, tá? Até então a gente tinha trabalhado só o conjunto dos números inteiros, né? Onde eu não envolvia frações e também não tinha números com vírgula, tá? Agora a gente vai começar a ver os números que são os números com vírgula e os números que são fracionários, tá? Então, por exemplo, eu tenho números onde eu tenho vírgula. Por exemplo, 12,5 é um número que envolve vírgula, ele não é inteiro, mas ele é racional, tá? Como que a gente chama esse tipo de número aqui? Números com vírgula a gente chama de números decimais, tá? A gente chama de números decimais. Por quê? Eu tenho décimos, eu tenho as décimas partes do 1. Então eu vou ter aqui partes fracionadas, partes quebradas do número, tá? Por exemplo, ali no texto que vocês vão ler aqui sobre a rotação e a translação da Terra, eu tenho, por exemplo, que o máximo grau de inclinação da Terra é 24,5 graus, tá? É um número decimal. E a inclinação mínima da Terra é 22,5 graus. Perceba que eu tenho 2 graus de diferença, né? Ambos esses números são números que eu chamo de números decimais, tá? São números decimais. Bem, esses números decimais, eu posso convertê-los em frações. Como que eu faço isso? Por exemplo, 24,5, eu posso reescrever ele como fração assim. Eu vou pegar o número inteiro sem contar a vírgula, então vou pegar 245, ó, sem contar a vírgula, vou colocar uma barra e vou dividir. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma. Se é uma, eu divido por 10. Se for duas, eu divido por 100. Se for 3 casas depois da vírgula, por 1000 e assim sucessivamente, tá? Então aqui, ó, eu transformei 24,5 numa fração. Também posso transformar o 22,5, tá? O 22,5 é a mesma coisa, vai ficar o quê? 225, certo? Que eu não conto a vírgula. E vou dividir por quantos casas depois da vírgula? Uma. Tá? Então, vou dividir por 10. Então, vai ficar 225 décimos, tá? Esses tipos de frações, pessoal, onde tem o denominador 10, se chamam frações decimais também, tá? Porque elas têm como denominador o 10, então a gente chama elas de frações decimais, tudo bem? Ah, como é, professor, que eu faço multiplicação, por exemplo, de número decimal? Normal, pessoal. Por exemplo, se eu tivesse, vamos supor que eu tenha, eu queira comprar, cada caixa de leite custe 3,25, por exemplo. Cada caixinha de leite custa 3,25. Vamos supor que eu queira comprar 12 caixinhas de leite. O que eu vou fazer? Vou multiplicar por 12, certo? E como é que eu faço a multiplicação de decimais? 2 vezes 5, esquece a vírgula e multiplica. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. 2 vezes 3, 6. Mais 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 3, 3. Certo? Agora eu vou somar. Ó. 0. 5 com 5, 10. Vai 1. 8 com 1, 9. E 3 com nada, 3 mesmo. Certo? Quantas casas depois da vírgula eu tenho? Aqui eu tenho duas, aqui não tem nenhuma, então eu vou contar duas casas. A vírgula sempre vai estar atrás da última casa aqui, ou seja, no zero. Então vai ficar 1, 2. Qual que é o nosso valor de 12 caixinhas de leite? R$39. Tudo bem? Professor, vamos supor que eu queira fazer uma soma de números decimais. Como é que eu faço? Daí você vai ter que colocar vírgula debaixo de vírgula. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha 7,75 e queira somar com 1 e 5. Ó, vírgula debaixo de vírgula, pessoal. Ó, vírgula debaixo de vírgula. Centésimo debaixo de centésimo, décimo debaixo de décimo, unidade debaixo de unidade. Se tivesse dezena, seria dezena debaixo de dezena e centena debaixo de centena, tá? E vou somar. 5 com 5, 10, vai 1. 1 com 7, 8, vírgula. 7 com 1, 8, tá? Então, se eu quero somar, eu faço desse jeito. A subtração é a mesma coisa, tá? Vou colocar
o sinalzinho de menos e fazer a conta normal, vírgula debaixo de vírgula. E a divisão, eu vou ter que fazer a conta do jeito que eu fiz aqui, ou completar as casas, e depois contar lá a quantidade de zeros, vou precisar colocar no resultado, tudo bem? Então, essa aqui é a revisãozinha básica, tá? Sobre números decimais e frações decimais. O que são números decimais? Números com vírgulas. E o que são frações decimais? São frações que têm como denominador o 10, tudo bem? Meus caros, explorando um pouco aqui a ideia, o que acontece? A ideia de frações, por que não se teve logo de cara a ideia de fração? Só depois que a gente desenvolveu a ideia de fração, porque não fazia-se necessário, pessoal. Lembre-se que os números naturais, que é o primeiro conjunto que vocês têm contato, é aqueles números que a gente usa para contar. E quando você conta, você não precisa contar a parte, certo? Você vai contar, por exemplo, quantas pessoas tem no lugar, você vai falar, tem 1, 2, 3, 4 pessoas, não tem meia pessoa, tá? Então, não se faz necessário a ideia de parte para contar. Do mesmo jeito acontece com o conjunto dos números inteiros. Quando eu tenho dívida e quando eu precisei se contar, eu só vou fazer dívida inteira, tá? Então, eu vou ficar devendo 1, vou ficar devendo 2, vou ficar devendo 3, vou ficar devendo 4, mas dificilmente eu vou fazer conta onde eu vou ficar devendo parte, tá? A ideia dos números fracionários, uma parte de um todo, surgiu lá no Egito. Por quê, pessoal? Porque acontece? Lá no Egito, todo ano, vocês sabem que o Egito é banhado pelo rio Nilo, né? E todo ano o rio enchia. E todas as cercas das grandes fazendas eram levadas pela água, né? Daí, quando eles iam medir de novo, às vezes acabava, por exemplo, ficando uma parte do terreno para cada um. Então ficava, vamos supor, eles não usavam 1 metro, né? Eles usavam outra unidade de medida, que não era o metro. Então vamos supor que essa unidade de medida que eles usassem ficasse faltando meia unidade de medida. Essa meia parte era necessário se tributar, porque quando você dava a terra para as pessoas plantarem, era necessário tributar elas. O faraó tirava tributo das terras que ele dava para os seus servos plantar. Então era necessário fazer parte dessa meia parte aí. Então eles pegaram e inventaram os números fracionários, porque daí, por exemplo, a pessoa teria um lote de terra mais meio, tá? Ou um lote de terra mais 1/3 de lote de terra. Tá? Estou dando um exemplo de lote, lá não se chamava lote, se chamava outra coisa, só que estou dando um exemplo que é mais comum que a gente tem hoje, tá? Então, os egípcios provavelmente foram aqueles que mais usaram os números racionais, ou seja, se criou a ideia de uma parte de um todo, certo? Não quer dizer que outras civilizações não tinham feito, tá, pessoal? Mas os egípcios são os mais famosos, que a gente tem contato, que usavam e tinha escrito em papiros a ideia de uma parte de um todo, que é a ideia da fração, tá? Então, pessoal, o que a gente já viu? A gente já viu frações e números decimais, né? Que são os números com vírgulas e os números que são a divisão de uma parte de um todo, né? As frações e os números decimais pertencem a um mesmo conjunto, o conjunto dos números racionais. Pessoal, a letra que a gente vai usar para representar os racionais é o Q, tá? É o Q com um cortinho aqui, tá? Essa é a letra que eu vou usar para representar os números racionais. E, pessoal, a gente pode escrever os números racionais como da forma de P sobre Q. Ou seja, onde P e Q são números racionais e o Q tem que ser diferente de 0. Porque sempre vai ser dessa forma o número racional, um P sobre um Q. E esse Q aqui, ele tem que ser diferente de 0. Por que, pessoal, que o Q tem que ser diferente de 0? Porque o primeiro mandamento da matemática é nunca dividirás por 0. Então aqui não pode ficar 0 aqui embaixo, tá? Então o número racional sempre vai ser escrito dessa forma. Um P sobre o Q. Ou seja, eu posso escrever qualquer número racional sobre a forma de uma fração. Porque a gente até já viu. Vamos supor que eu tenho aqui 1,2. O que é 1,2? É um número que eu posso escrever como fração, não é? Posso colocar o 12 sobre quantas casas depois da vírgula? Uma, então é 10. 12 sobre 10, transformei numa fração. Tudo bem? Professor, como é que eu vou transformar o número 1 em fração? 1 sobre 1. Lembra lá das frações aparentes? 1 sobre 1. Transformei numa fração. E o menos, professor? O menos 2, por exemplo. Como é que eu transformo na fração? Vou colocar menos 2 sobre 1.
transformei numa fração. Então, todo número racional eu posso transformar em fração, por isso que ele é dessa forma. Todo número racional pode ser escrito da forma de um P sobre um Q, ou seja, posso transformar em uma fração. Qualquer número racional pode ser transformado em uma fração, tudo bem? Aqui, pessoal, ele tem algumas explicações, certo? Sobre alguns números decimais, ó. Eu tenho, por exemplo, nesse caso, ó, vamos supor que eu queira representar 10 sobre 2, é o 5, ó. Então, isso aqui a gente chama de decimal exato, ou seja, a fração, o número 5 pode ser escrito como 10 sobre 5, sobre 2, né? E é um número decimal exato, porque eu fiz a divisão, ó, deu um número exato, tá? 5 sobre 2 também é um decimal exato, porque eu também encontrei um número que tem fim, ó, 2,5, certo? Agora, já 1 sobre 3 não é um decimal exato, porque se eu colocar na calculadora 1 dividido por 3, vai ficar 1 dividido por 3, vai dar 0,333333333, até que uma hora que ele para ou coloca 3 pontinhos, tá, pessoal? Esses 3 pontinhos quer dizer o quê? Que eu vou repetindo. Então, eu vou continuar escrevendo 3, 3, 3, 3, 3, 3, infinitamente, tá? Isso aqui a gente chama de dízima periódica. Por que periódica, pessoal? Porque, ó, o que está se repetindo aqui? O 3. Então, quer dizer que o período dele é 3. Sempre vai repetir o número 3 aqui, tá? Aqui ele fala pra gente, ó, que o decimal exato é todo decimal que pode ser representado por uma soma de números de infinitas parcelas. Então, quando eu estou dividindo aqui, pessoal, quer dizer o quê? Se eu fizer a divisão, eu vou conseguir somar 5 com 5 dá 10. 2,5 com 2,5 dá 5. Agora, 0,33, 33, 33, 33, 33, 33, somado, tem que ser, se você colocar 10 vezes o 3, não vai dar exatamente tomar 3 vezes ele aqui, não vai dar exatamente 1, tá? Porque isso aqui não é um decimal exato, é um decimal não exato, tá? Então, as parcelas delas são infinitas, tá? Então, aqui eu tenho um número que pode ser escrito como fração, só que ele é um decimal não periódico, ele não é um decimal não finito, ele é um decimal que não é exato, tá? Aqui, pessoal, tem alguns exemplos de algumas divisões onde eu vou encontrar alguns números decimais, tá? Por exemplo, ó, 1/4. O que é 1/4? 1/4 é 1 dividido por 4, ou seja, 0,25, tá? Porque eu vou dividir o numerador 1 pelo denominador 4, e o quociente vai ser 0,25, tá? Aqui eu tenho outro exemplo, ó, 3/4 é igual ao quê? 0,75. Menos 17/4 é igual ao quê? Menos 4,25. Menos 100 sobre 8 é igual a menos 12,5, tá? Aqui eu estou fazendo as divisões, tá, pessoal? Então, eu estou dividindo 100 por 8, 17 por 4. Então, eu consigo transformar uma fração em um número decimal. E também consigo transformar um decimal em uma fração. Por exemplo, ó, menos 3,5 é igual ao quê? 3,5, 0,5 vai ficar 305. Quantas casas depois da vírgula? 2. Então, eu vou dividir por 100. Ó, outro exemplo aqui, ó. 0,75. Pode colocar o zero aqui? Pode, mas não faz diferença. Então, fica 75 sobre, quantas casas depois da vírgula? 1, 2. Então, sobre 100. Menos 0,125. Menos o que ficou? 125 em cima, porque é o número. Não precisa colocar a vírgula, o zero e a vírgula não vai fazer diferença, né? Aqui no caso, então você tira a vírgula, coloca o número. Se colocar o zero ou não colocada no mesmo, né? Quantas casas depois da vírgula? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, eu vou dividir por 1000. Tá? Então, eu consigo transformar fração em número inteiro, em número racional, em número com vírgula, decimal, né? E consigo transformar o número decimal em uma fração, tudo bem? Todos os números naturais e todos os números racionais, todos os números inteiros e todos os números naturais, pessoal, são racionais, tá? Todos eles, sem exceção de nenhum. Então, todo natural e todo inteiro é racional, tudo bem? Até tem aqui embaixo um diagrama, ó, onde eu tenho os naturais aqui. Quais são os naturais mesmo? Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4 e vai embora, né? Os inteiros aqui, né? Os inteiros são os naturais e os negativos. Então, vai lá. Vou colocar 3 pontinhos e vou colocar menos 2, menos 1, certo? E 0, 1, 2, 3, lembra lá? E depois eu tenho os
racionais. Então, todo natural é racional, todo o inteiro é racional, tá? E nos racionais eu vou encontrar as frações, por exemplo, meio, menos 1,2, ó, tá? As frações e os números racionais, decimais, tudo bem? Então, pode-se dizer que o conjunto dos naturais e o conjunto dos inteiros estão contidos dentro dos racionais, tá, pessoal? Então, o conjunto dos inteiros e dos naturais estão dentro dos racionais, tudo bem? Pessoal, dízimas periódicas e frações geratrizes. Lembra lá que eu falei para vocês? Quando eu vou dividir um número por outro, e esse número repete a divisão, aqui vai ficar repetindo um número só, eu chamo de dízima periódica. Por exemplo, ó, se eu dividir 13 por 9, eu vou encontrar 1,44444. Vai se repetir o 4, ó, infinitamente, tá? Então, nosso período aqui é qual? O 4. Menos 15 sobre 81. Se eu dividir, vai dar menos 0,185, 185, 185. No nosso período aqui, o que repete é quanto? 185, tudo bem? Se eu dividir 8 por 180, vai dar 0,0444. Então, o que vai se repetir aqui? O 4, tá, pessoal? O 0 não se repete, não vai se repetir, só viu uma vez aqui, acabou, tá? Aqui, pessoal, se eu dividir 7 por 27, vai dar menos 0,259, 259. Então, o que se repete aqui é o 259, tá? Então, todo número, pessoal, que pode ser escrito na forma de uma fração, cujo denominador e o numerador é inteiro, e os dois são inteiros, e o denominador é diferente de zero, eu posso chamar como racional, tá? Então, isso aqui é um número racional. Apesar de ter as reticências aqui, é um número racional, porque eu consigo escrever como fração. Isso aqui, pessoal, eu chamo de dízima periódica, tá? Isso aqui é o que eu chamo de dízima periódica. E a fração que dá origem à dízima, eu chamo ela de fração geratriz, tudo bem? Então, aqui, ó, qual que é a fração geratriz de 1,044444? 13,9. Qual que é a dízima periódica que gera essa fração? 1,444444, tá? Então, a fração que gera uma dízima periódica se chama fração geratriz. E o número que sai da divisão da nossa fração geratriz é o que a gente chama de dízima periódica, tá? Aqui, pessoal, tem umas informaçõezinhas para vocês. Ele fala assim, ó, que quando eu tenho o quê? Eu coloco um acréscimo aqui, um asterisco aqui, ó. O que é isso aqui? Quer dizer que eu não estou contando o zero, tá? Esse é o conjunto dos números racionais sem contar o zero, tá? Então, nesse conjunto aqui não entra o zero. Se eu colocar, por exemplo, ó, que com maisinho, quer dizer que eu não estou contando nenhum dos números negativos. Só é os números positivos, frações e números inteiros, só que positivos. Não vou contar o negativo. Se eu colocar o que com o sinalzinho de menos, é o contrário. Eu estou contando todos os negativos, não estou contando os positivos, tá? Se eu colocar, por exemplo, o que, o asterisco aqui e o mais aqui, quer dizer que eu estou contando todos os números positivos, só que eu não estou incluindo o zero, tá? Então, vou começar a partir do 1, tudo bem? E quando eu coloco o que com asterisco, com o menosinho, em vez de ser o maisinho, o menosinho, eu estou contando todos os números negativos, mas não estou incluindo o zero. Então, vai começar no menos 1. Tudo bem? Pessoal, isso aqui é a explicação básica, tá? Eu vou pedir para vocês tentarem fazer os exercícios, tudo bem? Para vocês não fazerem os exercícios, dá uma lidinha nisso aqui de novo. Qualquer dúvida, vocês me chamam lá, tá?